Fala galera, beleza? Hoje eu tô de volta aqui para mais um vídeo e estamos aqui na ala 17 da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo para mostrar em primeira mão o Nivus para vocês, crossover aí desenvolvido no Brasil, que a Europa gostou tanto que vai fabricar e vender lá também. Mas antes de você conhecer o carro, já vou pedir para você deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal e, claro, ativar aí as notificações para receber. E também, galera, comenta aí, que tem muita coisa para falar desse carro. Vamos lá conhecer. Bom, pessoal, então uns lançamentos aí mais aguardados. A gente mostrou esse carro pra caramba, camuflado, sem camuflagem, com camuflagem da Volkswagen, né? Todo pintado aí, era um vermelho com umas listras pretas. Aí depois a Volkswagen mostrou um sketch, depois mostrou as fotos oficiais. Ufa, estamos aqui agora com o carro aqui. Essa aqui é a versão Highline, topo de linha. A gente está numa apresentação aqui meio fechada, né? Por causa dessa coisa toda do Covid, mas a gente conseguiu aqui os momentos com esse carro. E o que eu posso dizer para vocês de primeira é que assim, o carro é realmente muito bonito, muito interessante. Aquilo que você vê na foto é realmente o que ele entrega aqui. É um carro que tem um porte que você consegue perceber que ele, né, apesar dele ter um entre-eixo do Polo, você consegue perceber o carro com um porte maior. Como a gente já comentou, ele é maior que o T-Cross em comprimento. Tem uma frente aí bastante invocada, eu diria. Para mim, é a frente mais bonita dessa família toda. Acho que o desenho do farol aqui, combinado com a grade, o estilo que eles fizeram também, esse acabamento na grade. A gente pode falar também, claro, do novo logotipo da Volkswagen. É o primeiro carro da Volkswagen aqui no Brasil a estrear esse logotipo. É um logotipo mais clean, né, com as linhas mais finas. Também, uma coisa interessante, todo o conjunto óptico desse carro é LED, então full LED mesmo. Então, seta, a iluminação diurna, farol alto, farol baixo, também a luz de neblina, então tudo LED, não tem aquela coisa de você acender uma parte amarela, a seta ser a lâmpada halogênea, então não. É tudo LED, full LED. Isso a gente ainda não sabe todas as versões, né? A gente está mostrando para vocês aqui, é a Highline top de linha. Uma coisa que eu achei bem legal aqui também, vendo o carro ao vivo, você repara bem, são esses detalhes do desenho do capô. Então você consegue dar uma robustez para o carro fazendo essa linha aqui, ó. Então uma linha mais grossa, ela contorna e sobe para o capô. Então isso ficou bem legal, deu um ar mais esportivo e ao mesmo tempo robusto, né? Você olha o carro e fala, poxa, parece um carro maior até do que ele realmente é. Passando aqui para a lateral, a gente tem, claro, esse carro é um crossover, né? Eu diria até que ele é muito crossover, né? Porque a gente chama de crossover alguns carros que na verdade são SUVs compactos ou são hatchbacks metidos a SUV. O crossover, pelo menos na minha visão, é um carro que mistura características de diversos segmentos num carro só. Então aqui a gente vai ter essa altura de rodagem, né? E também esses apliques aqui, como no T-Cross, só que a gente vai ter o entre-eixo do Polo e um desenho como se ele fosse um coupé. Até lembrando um carro da antiga Auto Latina, que era o Pointer, que na minha opinião, na década de 90, era um dos carros nacionais mais bonitos. Então a referência, apesar de ser antiga, é boa, tá? Não estou falando que o carro não é bonito, apenas uma referência da própria Volkswagen. Uma coisa também que eu notei de dentro do carro, essa janela, apesar dela parecer pequena aqui, ela dá uma iluminação para dentro, ela leva uma iluminação para dentro que deixa o ambiente mais arejado na parte traseira. Então isso também é interessante, parece besteira, mas é interessante. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o mesmo conjunto de rodagem do T-Cross Highline. Estamos falando aqui de uma roda aro 17, essa roda bem legal, com acabamento diamantado. Estamos falando aí de pneus 205/55 aro 17, pneu Pirelli. Ele tem desenho para asfalto, tá, gente? É um crossover, mas é um carro voltado para uso urbano em estradas, né, pavimentadas. Aqui a gente tem então uma soleira aqui com um aplique, né, que imita como se fosse metalizado, mas é plástico. Isso dá também uma impressão até de mais altura do solo, né, destaca bem a altura do solo do carro. Aqui continua então o aplique nas laterais e que conversa com a traseira. Então vamos falar dessa traseira, que é bem interessante. A gente está falando aqui também do modelo que está com o teto numa cor diferente, né?
Esse aqui ele é um vermelho metálico bem bonito, aliás. Essa é uma das cores também que esse carro vai estrear. E ele vai ter também aquele cinza. Eu achei que era o mesmíssimo do Jetta GLI, mas já me falaram aqui na Volkswagen que não é exatamente o mesmo, mas é bem parecido, tá? Mas essa cor aqui veio primeiro nesse carro, é exclusiva também do Nivus. Então combinado aqui nesse caso com o teto preto e também passando aqui para o spoiler traseiro preto, que ficou bem elegante, combinando justamente com o design das lanternas. Nas lanternas, o que eu achei legal é que a gente tem iluminação aqui nessa faixa preta, né, que liga, que atravessa a tampa do porta-malas. Então a gente tem iluminação também totalmente em LED aqui. A gente vê a assinatura, né, que a Volkswagen chama assinatura noturna, né, da Volkswagen, fica bem claro aqui. E claro, como tem a iluminação na peça, dá um outro estilo, um outro acabamento, né, parece bem mais refinado. E aqui também, como eu comentei, essa peça preta, né, brilhante, combina com o teto e também com o spoiler aqui, então ficou um conjunto visual bem bonito. Aqui embaixo a gente vai ter de novo o aplique imitando metálico, para combinar também com a frente e com a lateral. Aqui em volta do olho de gato da traseira, eles também colocaram um acabamento aqui metalizado. E também para combinar com o logotipo novo da Volkswagen, o próprio logotipo escrito Nivus aqui também é diferente. É um logotipo diferente aí do Polo, do Virtus. Um logotipo também com a fonte mais fina, né? E aqui no Nivus eles colocaram exatamente no meio da tampa, né, o nome do carro. E aqui o 200 TSI também nessa mesma fonte e sempre na cor preta, né? Justamente, de novo, fazendo uma combinação com essa parte preta aqui da lanterna. Então, o carro visualmente bastante interessante. Eu creio que dessa família Polo é o mais bonito e tende a criar problema até para o T-Cross dentro da concessionária da Volkswagen. Bom, pessoal, dentro aqui do Nivus, a gente pode ver que lembra bastante o Polo, mas tem algumas diferenças assim logo de cara que você nota, e a principal delas está aqui, é esse volante novo. É um volante que estreou lá na Europa no próprio T-Cross, né, o irmão desse carro aqui, e agora chegando aqui no Brasil nesse carro, que também traz o novo logotipo da Volkswagen, como eu mostrei para vocês lá fora, também se reflete aqui no volante. E ele é legal porque ele combina mais com esse painel de linhas mais retilíneas, né, da linha Polo. Ele tem a base reta, aqui também tem uns recortes. O acabamento aqui é metalizado, é de plástico, mas é metalizado. Tem um toque legal também dos botões. Aqui outra novidade também, que esse carro está estreando aqui no Brasil, né, feito no Brasil, que é o piloto automático adaptativo, né, disponível aqui, vai ser na versão topo de linha, essa que a gente está mostrando, que é o piloto automático adaptativo. Mudando aqui, a gente tem também essa nova central multimídia, que é a Volkswagen Play. Ela tem uma tela de 10.1 polegadas e a gente estava dando uma olhada aqui nela antes de gravar o vídeo. Ela é praticamente um celular, né? Um celular com uma tela grande, um tablet. Você consegue ter várias funções do carro. Aqui uma das novidades é justamente essa opção dos aplicativos, né? Uma coisa é que ela usa a própria internet do celular, né? Então você vai colocar, porque a Volkswagen não quer acrescentar alguma mensalidade, né? Como tem em algumas outras marcas que tem o chip 4G, você teria que pagar uma mensalidade, aqui não. Então você vai ter aí para conectar, né, o celular, vai ter Android Auto, vai ter o Apple CarPlay. Também tem uma coisa interessante que são os perfis. Você pode colocar, por exemplo, um perfil da sua esposa, ou seu filho, enfim, você vai dirigir ou outra pessoa vai dirigir. Tem o modo manobrista também, que você pode limitar certas coisas do carro. Tem um desenho aqui que eu achei bem interessante quando você coloca aqui na parte de consumo, né? Ele também mostra um desenho do carro bem estilizado. A própria escrita aqui, né? A própria fonte que eles utilizaram é nova também, é diferente da multimídia anterior da Volkswagen, né? Que ainda continua nos outros modelos. Mas a gente já sabe, né, que essa multimídia foi desenvolvida no Brasil e ela foi feita para justamente depois ir para outros modelos. Então, creio aí que quando tiver alguma mudança na linha Polo, então no próprio T-Cross também deve adicionar essa multimídia. E uma coisa interessante também é que tiraram todos os comandos daqui do lado, né? Foi tudo para multimídia.
Aqui, por exemplo, agora a gente tem a abertura do capô, aqui também tem o botão botão não, né? Agora é tudo touchscreen, o botão do sensor de estacionamento também foi feito. Aqui o de configurações, você pode também colocar, ó, tem o modo Valet que eu comentei com vocês. Você consegue mexer aqui, ó, no carro, ligar, desligar o controle de estabilidade, né, espelhos e limpadores, ó, tudo para você abaixar o retrovisor. Tudo você controla aqui na multimídia. Realmente você vai chegar, ó, os celulares para você conectar, o Wi-Fi, né, que vai ser o do celular no caso. Então, quando você for comprar o carro, você vai ter uma entrega técnica do carro e uma aqui dessa parte, porque é bem legal e vai ter bastante recurso para você usar. É bom que você conheça bastante aqui. Como eu falei, o Apple CarPlay, o Android Auto. Então, vale a pena aí ter uma aula bem específica quando você for utilizar total. Uma das coisas que eu gostei, que apesar de terem colocado essa multimídia com bastante funções, deixaram o ar-condicionado aqui, porque eu particularmente não sou muito fã de você ter que apertar para você mexer no ar-condicionado. Isso eu acho que desvia um pouco a atenção que você está no trânsito. Então aqui você já vem direto, né? Mexe nos botões do ar-condicionado, regula a temperatura e beleza. Ainda em relação ao Polo, eu gosto de dirigir um pouco mais baixo, né? Mas aqui o Polo você senta mais baixo. Você sente que o painel do Polo é elevado. Aqui no Nivus você já tem outra sensação. A sensação é justamente, né, de você ter subido. Né? Você tá aí que a gente vem do crossover, né? Então ele tem aqui o ponto H, né, que é onde fica o seu quadril. Ele já é mais elevado mesmo com o banco totalmente para baixo, tá? Eu coloquei o banco totalmente para baixo aqui e eu estou numa posição já mais alta. Eu já vejo aqui o capô dele é bem reto, dá essa sensação de você estar num carro mais alto, mas com a altura do teto não muito elevado. Então aqui o vidro é compacto como num Polo, né? Então fica um lance interessante. Acho que o design, com certeza você percebe aqui de dentro também que você está num carro diferente. O acabamento aqui também todo preto, que é também reforçando, né, esse lado esportivo. Continua faltando, né, as alças aqui também não tem para ninguém dentro do carro, né? É uma coisa que já veio da linha Polo, continuou agora no T-Cross e também aqui também não tem. E para combinar com essa multimídia, a gente tem aqui o cluster digital, né, o Active Input Display, que é de 10,25 polegadas. Aqui é o mesmo do Polo, o mesmo do T-Cross, que a gente já conhece aí. Você pode mudar as visualizações, né? Agora com esse encaixe aqui, com a multimídia mais ou menos do mesmo tamanho, os dois, né? Ficou bem equilibrado. E pelo que a gente conversou, ainda não tem as versões totais, né? A gente sabe que essa é a Highline, topo de linha, mas a gente, por enquanto, não teve a confirmação da Volkswagen em termos de equipamentos, que vai ter, não vai ter. O que a gente conseguiu saber é que esse acabamento aqui em Black Piano vai estar em todas as versões. Então, assim, você vai ter sempre esse acabamento, né? Não necessariamente o cluster digital e essa multimídia de 10, né? Eles devem oferecer aí também os outros modelos mais simples, mas você vai ter pelo menos esse acabamento e também esse volante, talvez não com tanta função, mas você vai ter aí esse volante novo. Aqui na manopla de câmbio é exatamente a mesma do Polo e do Virtus, não migrou para aquela que é uma alavanca alemã que vem no T-Cross, que tem aqui as posições de cima iluminadas. Ele continua aqui. Temos a partida por botão, né? Chave presencial, a chave também com um logotipo novo, freio de mão continua o tradicional. Bom, e o acabamento é muito próximo do que a gente tem no Polo. O banco também, assim, eu não senti diferença, é um banco gostoso, é um banco bom, mas é basicamente aqui o que a gente encontra no Polo, né? O painel aí é um plástico rígido, apesar da montagem bem correta, né, que é costumeiro aí da Volkswagen. Aqui na porta também a gente só vai ter a parte forrada, né, de curvinha aqui onde você apoia o cotovelo, mas na porta mesmo é totalmente em plástico rígido, mesmo nessa versão que é a topo de linha. Agora vamos conferir o espaço traseiro e o porta-malas. Bom, vamos aqui agora ao banco traseiro, né? Mostrar para vocês. Vocês já devem ter lido bastante lá no Motor 1 que a gente falou
que o Nivus mantém o entre-eixos do Polo. Então são 2,56 m contra 2,65 m aí do Virtus e do T-Cross. Então o espaço aqui para as pernas é o mesmo do Polo. Eu tenho quase 1,80 m aqui, com uma pessoa do meu tamanho, né? Esse banco está ajustado para mim, ficou justo, né? Você vê que não sobra aqui. A gente vai ter essa saída de ar traseira, que isso é legal. O Polo tem nos modelos TSI, né? O Virtus também, o T-Cross. Então se mantém aqui no Nivus. Agora, ó, aqui para a cabeça o espaço é melhor, porque no Polo eu fico bem rente ao teto. Aqui ainda sobram uns dedinhos aí, fica bastante confortável. Aqui, como eu comentei na dianteira também, não tem nenhum revestimento na porta traseira e não tem nem na área do cotovelo, né? Então aqui na traseira a porta totalmente em plástico rígido. Mas fora isso, mesmo espaço, em termos de largura também, mesmo espaço do Polo. Aqui vai dar 2 adultos, no máximo uma criança aqui no meio com conforto. Esse encosto de cabeça tipo vírgula, né? Você pode deixar abaixado quando você não está usando, e quando você for usar, só ajustar aqui na sua altura. Beleza, espaço bom para a cabeça. Vamos agora ver o porta-malas. Bom, vamos então agora a um dos pontos mais comentados, né, do Nivus, que é o porta-malas. A Volkswagen aí fez um balanço traseiro maior, e esse carro ele tem um porta-malas maior do que o T-Cross e também, obviamente, que o Polo. Aqui são 415 litros e a gente pode ver que o formato do porta-malas dele também é bem legal, porque ele não tem, assim, o que passar aqui na boca é exatamente onde está a caixa de roda. Então, se você entrar com um objeto grande aqui, ele vai caber exatamente. Se ele já barrar aqui, né, é que não vai entrar mesmo. E se ele passasse e a caixa de roda fosse mais para dentro, você também ia ter um problema. Então, ele tem uma boca grande, que é exatamente do mesmo tamanho do que você vai poder colocar lá dentro. Em relação ao T-Cross e ao Virtus também, ele não tem aquela prateleira, né? Ele, apesar de ter aqui a posição para ter a prateleira, a gente perguntou aqui pro pessoal da Volkswagen, ele não tem. Então é para ser já profundo mesmo de cara. Eu só achei aqui, claro, como o carro é mais alto, né? Ele é um crossover, então a tomada da boca aqui não é tão baixa, né? Se for levar alguma coisa muito pesada, não é nada exagerado, mas foi uma coisa que eu reparei, que ele é altinho aqui, mas o aproveitamento de espaço bem legal. Tanto que não precisou fazer aquele lance que o T-Cross fez, né? De você colocar o encosto um pouco para frente para aumentar. Esse aqui não precisa disso, né? O T-Cross tem 373 litros para comparar, né? Esse aqui 415 e o Polo tem 300 litros. Então esse carro aqui tem uma vantagem bem grande nesse aspecto, lembrando até alguns hatches médios que a gente tinha aí anteriormente que infelizmente estão morrendo, né? Bom, e a gente tem também aqui o step, né? De uso temporário aí, está vendo, 80 km máxima. É uma roda com um aro 15, né? E os pneus também diferentes aí, então é um pneu só para rodar até o borracheiro. Esse carro vai chegar somente com o motor 1.0 TSI e o câmbio automático de 6 marchas. Então é uma linha bem menor do que a do T-Cross. O T-Cross tem desde 1.0 TSI com câmbio manual, que eu particularmente adoraria ver nesse carro, por causa dessa pegada esportiva, é um câmbio de 6 marchas, enfim. Mas a Volkswagen tem as pesquisas dela de mercado, sabe o que está fazendo, porque é um carro seria muito, assim, as vendas seriam restritas. Mas, e também não vai ter, pelo menos agora, né, na estreia, 1.4. TSI também continua reservado aí para as versões GTS de Polo e Virtus e para a versão Highline do T-Cross. Então, apesar de eu achar também que esse carro podia merecer, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vou abrir o capô aqui para mostrar para vocês, mas o motor é conhecido. 1.0 aí, turbo, injeção direta, são 128 cavalos com etanol, 20,4 kg de torque aí. É um motor que a gente já conhece, tem um bom desempenho, tem um bom consumo também. Agora é ver como ele se comporta, mas se ele leva o T-Cross bem, que é um carro com porte, apesar dele ser menor de comprimento, é um carro mais pesado, eu creio que aqui no Nivus também não deve ter muitas novidades. Assim como o Polo, ele vai ter também o freio a disco nas 4 rodas. Então a gente tem aqui por dentro das rodas aro 17 aí, os discos nas 4 rodas.
Vai ter também o diferencial eletrônico, que na verdade é o freio, né, que faz essa distribuição, é o freio ABS que faz essa distribuição de força entre as rodas, para você ter aí um melhor comportamento em curva, né? Esse carro ele freia as rodas de dentro para trazer o carro mais para dentro da curva. A gente já notou isso no Polo e outros modelos, que é interessante. Também se repete nesse carro, controle de estabilidade também de série em todas as versões. E como eu comentei, lá dentro ele vai ter pela primeira vez um piloto automático adaptativo, então ele vai poder aí frear sozinho na estrada, manter a distância do carro da frente. Bom, e quanto isso tudo vai custar? Esse ainda é um mistério. A gente teve algumas indicações aí de concessionários falando em torno de R$100 mil para essa versão Highline, mas sem contar os opcionais, né? A gente não sabe exatamente o que a gente está mostrando aqui que é de série e o que vai ser opcional, por exemplo, essa multimídia ou o próprio controle de velocidade adaptativo. A gente imagina aí que possam ser opcionais, até porque é um sistema caro, né? E que talvez não seja para todo mundo agora no começo. Beleza, galera? Bom, é isso. Eu espero aí em breve poder contar para vocês como ele se comporta na pista, na rua, a gente enfim poder testar o carro. Mas eu acho que é mais questão de umas semanas aí, a gente vai saber mais sobre esse carro. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima aí, direto de um vídeo do Motor 1. Valeu!